Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 19, que tem o seguinte título: O Levita e a Prostituta. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque desta forma você verá tudo em primeira mão assim que colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque assim você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Meu povo faz coisas depravadas, como em Gibeá muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Oséias capítulo 9 e o versículo 9. Verdade prática. Juízes 19 nos revela a hediondez do abuso de poder, não apenas da forma como os homens de Gibeá fizeram, mas também da forma como o levita fez, nos mostrando que Deus pune o pecado e o pecador, o entregando ao pecado e às suas consequências. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 19, do primeiro versículo até o versículo 30, que diz assim: Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos. E a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias. Assim o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: Coma alguma coisa antes de ir, e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: Por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: Por favor, coma alguma coisa. Espere até mais tarde. E os 2 homens comeram juntos. O pai disse: Olhe, agora já é quase noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite
e partiu de viagem com sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é o meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as 2 para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina e pôs para fora e entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? Em Juízes 19, encontramos um capítulo intrigante que nos leva a uma jornada
através de uma narrativa repleta de reviravoltas e acontecimentos surpreendentes. Este capítulo, inserido no contexto do livro de Juízes, apresenta uma história que é ao mesmo tempo fascinante e chocante, proporcionando-nos uma visão vívida da sociedade israelita da época. No centro dessa narrativa está um levita, sua concubina e um anfitrião benevolente. A história começa com o levita e sua concubina deixando a casa de seu pai e viajando para sua terra natal. No entanto, ao chegarem a uma cidade chamada Gibeia, eles encontram uma situação alarmante. Uma multidão violenta exige que o levita seja entregue a eles para satisfazer seus desejos depravados. O anfitrião, em um ato de hospitalidade, oferece sua filha virgem e a concubina do levita em seu lugar, desencadeando uma série de eventos chocantes que culminam em uma tragédia inimaginável. Este capítulo de Juízes 19 suscita diversas questões morais e sociais, abordando temas como a violência, a decadência moral e as consequências da falta de liderança eficaz em Israel. Além disso, serve como uma chamada de atenção para a necessidade de justiça e retidão em uma sociedade que havia se afastado de seus valores fundamentais. Ao explorarmos essa história complexa, somos desafiados a refletir sobre os perigos da decadência moral e a importância da busca pela justiça e pela verdade em nossa própria sociedade. Primeiro tópico: a chegada em Gibeia. Juízes, capítulo 19, do primeiro versículo até o versículo 3. A narrativa do capítulo 19 do livro de Juízes começa com uma nota de otimismo, à medida que o levita e sua concubina iniciam sua jornada rumo à terra natal do levita. O subtítulo, A Chegada em Gibeia, nos leva a antecipar uma história de viagem, encontros hospitaleiros e talvez alguma aventura pitoresca. No entanto, a atmosfera de esperança e positividade rapidamente dá lugar a uma série de eventos chocantes e trágicos que moldarão o resto da narrativa. O levita e sua concubina partem da casa do pai dela, indicando que estão deixando um ambiente familiar e seguro, em busca de um futuro juntos. Essa jornada é um símbolo de esperança e expectativa, à medida que o casal se aventura em direção à terra natal do levita. Eles estão cheios de sonhos e expectativas, esperando encontrar um lugar de refúgio e pertencimento. Ao chegarem à cidade de Gibeia, a cena parece promissora. Eles encontram um lugar para passar a noite, uma hospitalidade comum na cultura da época. O anfitrião oferece a eles abrigo e alimentação, um gesto que inicialmente parece exemplificar os valores de acolhimento e generosidade que eram tão valorizados na sociedade antiga. No entanto, a atmosfera amigável logo se deteriora à medida que a cidade revela o seu lado sombrio. Uma multidão violenta se reúne em torno da casa do anfitrião, exigindo que o levita seja entregue a eles. Este evento, inicialmente desconcertante, nos deixa perplexos, questionando o que poderia ter levado uma comunidade a se tornar tão corrupta e desviada de valores fundamentais, como a hospitalidade e o respeito pelo próximo. A jornada do levita e sua concubina, que começou com esperança e otimismo, agora está em sério perigo. Este trecho inicial do capítulo 19 serve como um lembrete vívido de como as circunstâncias
podem mudar drasticamente em um instante, e como a fragilidade da vida humana está sempre presente, mesmo nas situações mais promissoras. Além disso, essa parte da narrativa nos convida a refletir sobre a importância de permanecermos vigilantes quanto aos valores morais e éticos que sustentam nossa sociedade. Assim como Gibéia caiu em um estado de decadência moral, devemos considerar como a negligência desses valores pode levar a consequências trágicas em nossa própria comunidade. Em resumo, a seção inicial de A Chegada em Gibéia, no capítulo 19 de Juízes, nos introduz a uma história que começa com esperança e expectativa, mas rapidamente se transforma em uma jornada cheia de desafios e tragédias. Ela nos convida a examinar a natureza efêmera da vida humana e a importância de mantermos firmes em nossos princípios morais, mesmo diante das adversidades. À medida que avançamos na narrativa, veremos como essa história se desenrola e as lições que podemos extrair de suas reviravoltas surpreendentes. Segundo tópico: a oferta chocante. Juízes capítulo 19, do versículo 4 até o versículo 11. À medida que a narrativa de Juízes 19 avança, somos levados a um ponto crucial da história: a oferta chocante feita pelo anfitrião de Gibéia. O subtítulo, A Oferta Chocante, nos prepara para um evento que desafia as expectativas e lança uma sombra ainda mais escura sobre a história. Após o levita e sua concubina serem acolhidos na casa do anfitrião em Gibéia, o cenário inicialmente parece promissor. A hospitalidade é uma virtude valorizada nas culturas antigas, e o gesto do anfitrião de oferecer abrigo e proteção ao casal é um exemplo disso. No entanto, é precisamente essa hospitalidade que levará a história a um território perturbador. A reviravolta chocante ocorre quando uma multidão depravada da cidade se reúne do lado de fora da casa do anfitrião e exige que o levita seja entregue a eles. O que torna essa reviravolta ainda mais surpreendente é a resposta do anfitrião à multidão. Em vez de proteger seus hóspedes, ele oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita para satisfazer os desejos da multidão perversa. Esse ato de traição à confiança e à hospitalidade, juntamente com a oferta chocante, coloca em questão os valores morais fundamentais da sociedade de Gibéia. A oferta do anfitrião é profundamente perturbadora em muitos aspectos. Ela revela a extensão da depravação na cidade, onde o desejo pela violência e pela exploração parece prevalecer sobre a empatia e a proteção dos mais fracos. Além disso, a escolha do anfitrião de entregar sua própria filha virgem e a concubina do levita é um ato de covardia moral, pois ele sacrifica a dignidade, a segurança dessas mulheres e um ato desesperado de autopreservação. Essa parte da narrativa de Juízes 19 nos confronta com questões profundas sobre a natureza humana e a fragilidade das normas sociais quando confrontadas com o caos e a decadência. Ela nos faz questionar até que ponto as pessoas podem afundar em comportamentos imorais quando se entregam a impulsos depravados. Além disso, essa reviravolta chocante nos lembra da importância de manter valores morais sólidos e de resistir à tentação de trair princípios éticos
em momentos de crise. A história de Gibeia serve como um lembrete sombrio de como a falta de liderança eficaz e a deterioração dos valores sociais podem levar a um comportamento humano profundamente perturbador. À medida que continuamos a explorar a narrativa de Juízes 19, veremos como esses eventos perturbadores afetam o destino do levita e sua concubina, e como eles lançam luz sobre as complexidades da sociedade da época. A oferta chocante do anfitrião é apenas o começo de uma jornada cheia de tragédias e reviravoltas que nos desafiam a refletir sobre a natureza da humanidade e a importância de manter valores morais sólidos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Terceiro tópico: o horrível crime. Juízes, capítulo 19, do versículo 12 até o versículo 28. A narrativa de Juízes 19 nos leva a um ponto sombrio e perturbador, com o subtítulo O Horrível Crime. Nessa sessão, somos testemunhas de eventos que desafiam nossa compreensão e nos deixam perplexos diante da brutalidade humana. Após a oferta chocante feita pelo anfitrião de Gibeia, a história assume um tom ainda mais sombrio, quando a multidão depravada na cidade se recusa a aceitar a substituição oferecida e insiste em ter o levita. O casal, percebendo a iminente ameaça à sua segurança, decide tomar medidas desesperadas. Durante a noite, a concubina do levita é entregue à multidão fora da casa, onde ela é sujeita a um terrível ato de violência e abuso que resulta em sua morte. A brutalidade desse crime é difícil de conceber. A concubina, uma mulher vulnerável que estava apenas buscando abrigo na casa do anfitrião, é vítima de um ato de crueldade inimaginável. A falta de empatia e humanidade demonstrada pela multidão de Gibeia, que não apenas exigiu a vida do levita, mas também perpetrou essa violência horrível, é chocante e perturbadora. O levita, ao descobrir a terrível tragédia que se abateu sobre sua concubina, reage de maneira angustiada e indignada. Ele toma a decisão de levar o corpo da concubina de volta à sua casa, onde ele a corta em 12 pedaços e envia partes do corpo para as 12 tribos de Israel, como um ato de denúncia do crime hediondo cometido em Gibeia. Essa ação chocante busca chamar a atenção para a extensão da depravação que ocorreu na cidade e exige uma resposta das tribos de Israel. Esta parte da narrativa nos confronta com a escuridão da condição humana e a capacidade de seres humanos de cometer atos horríveis quando se entregam a impulsos malignos. Ela também nos lembra das consequências terríveis que podem resultar da falta de liderança eficaz e da ausência de uma estrutura moral sólida na sociedade. Além disso, o ato do levita enviar partes do corpo da concubina para as tribos de Israel serve como um apelo desesperado por justiça e retidão. Ele busca a mobilização das tribos para enfrentar o mal que ocorreu em Gibeia e restaurar a ordem moral na sociedade. Esse gesto dramático de denúncia ilustra a profunda indignação e a necessidade de responsabilização diante do crime horrível. Em resumo, o horrível crime em Juízes 19 nos mergulha em uma narrativa marcada por violência, brutalidade e depravação. Ele nos desafia a confrontar a escuridão da condição humana e a importância de manter princípios morais sólidos
mesmo diante das circunstâncias mais terríveis. À medida que avançamos na história, veremos como essa tragédia impacta o destino do levita e o desenrolar dos eventos na sociedade de sua época. Quarto tópico: a consequência desoladora. Juízes, capítulo 19, do versículo 29 até o versículo 30. À medida que chegamos à última parte da narrativa de Juízes 19, nos deparamos com a consequência desoladora, que representa a culminação de uma história repleta de tragédias e eventos perturbadores. Este trecho final nos leva a refletir sobre o impacto devastador dos acontecimentos anteriores e a necessidade de justiça diante de tamanhas atrocidades. Após a terrível morte da concubina do levita e a subsequente mutilação de seu corpo, a narrativa retorna ao levita e seu gesto chocante de enviar partes do corpo da mulher para as tribos de Israel. Essa ação dramática e horripilante não passa despercebida, e as tribos de Israel respondem com indignação e horror diante da crueldade que ocorreu em Gibeia. A notícia se espalha rapidamente e convoca uma assembleia das tribos de Israel em Mispá, onde os líderes e anciãos se reúnem para discutir o que fazer diante dessa tragédia. A presença do levita e o seu relato angustiado da violência que sofreu em Gibeia acrescenta uma dimensão pessoal e emocional à reunião. Nesse ponto, a história alcança seu ápice de desespero e tristeza. O levita, com a concubina morta e desmembrada, representa a dor e a agonia que resultaram dos eventos horríveis em Gibeá. Sua busca por justiça e seu ato de enviar partes do corpo da concubina como um apelo por responsabilização tornam-se a cerne do drama. A Assembleia das Tribos de Israel reconhece a gravidade da situação e decide tomar medidas. Eles juram não descansar até que tenham lidado com a maldade que ocorreu em Gibeia. Essa promessa de ação demonstra a importância da justiça e da retidão na sociedade, mesmo diante de circunstâncias terríveis. A consequência desoladora de toda essa tragédia é um profundo lamento e pesar. O capítulo 19 de Juízes encerra com uma nota de tristeza e desespero, pois a história nos leva a testemunhar o sofrimento humano em sua forma mais brutal. A concubina morta, o levita devastado e a indignação das tribos de Israel são um lembrete de como a maldade e a violência podem causar uma dor inimaginável. Esta seção da narrativa também nos convida a refletir sobre a importância da responsabilização e da busca pela justiça em nossa própria sociedade. Assim como as tribos de Israel decidiram enfrentar o mal que ocorreu em Gibeia, somos lembrados de que devemos estar dispostos a confrontar a injustiça e lutar por valores morais em nosso mundo, mesmo quando as circunstâncias parecem desoladoras. Conclusão: a consequência desoladora em Juízes 19 nos leva ao fim de uma história sombria e chocante, marcada por violência, crueldade e tristeza. Ela nos desafia a considerar o impacto devastador dos eventos que ocorreram e a importância de buscar a justiça e a responsabilização diante do mal. À medida que concluímos este capítulo, somos confrontados com a realidade da dor humana
e a necessidade contínua de buscar a retidão em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. E assim finalizamos mais um podcast, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve, em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.